castanha da mina comprava livros, e hoje a gente vai falar de um filme que entrou agora no Netflix e que eu não conhecia realmente o cantor. Mas eu fiquei muito interessada pela história, então esse vídeo talvez seja um pouquinho maior, porque eu preciso contar pra vocês coisas que eu descobri que eu achei muito interessantes. Vamos lá. El Potro, El Mejor de Amor, acho que é isso, né? O Mejor de Amor, acho que é o nome da música dele. É um filme argentino de 2018, baseado na história de Rodrigo El Potro. Bom, a gente aqui no Brasil, pelo menos a maioria, e eu também, não conhecia esse cantor. Parece que antes dele falecer, ele viria numa turnê pela América do Sul e passaria pelo Brasil. Então, ou seja, poderia ser que ele fizesse sucesso aqui. Mas eu não lembro de ninguém falando dele, eu vi muitas pessoas falando que também não conheciam. Eu quis assistir o filme, mas aí depois que eu assisti eu quis saber mais sobre a história. Bom, o filme é baseado na biografia dele. Eu não sei nem te dizer, gente, quem aqui do Brasil que seria uma boa comparação. Talvez o Dinho dos Mamonas Assassinas estava no auge da carreira e faleceu. Não sei, porque ele não foi doença, foi um desastre. Então, eu imagino que possa comparar com ele, sendo que, pra mim, pelo que eu vi, o Rodrigo era bem maior do que o Dinho, porque Mamonas Assassinas teve uma carreira muito curta, né? E o El Potro não, ele teve uma carreira bem maior. Bom, a gente tem no papel dele o Rodrigo Romero, que é um ator muito parecido com ele. Muito. Acho que só o olho claro que ele não tem. O Rodrigo, de verdade, ele tinha os olhos claros, tinha a sobrancelha junta. Ele tinha um cabelo lá no Bittencourt do Extreme, vocês lembram dele? Um cabelo assim grandão e tal, só que o dele era um pouco ondulado. E aí, o filme tem algumas coisas que depois eu fui ler a história dele, assistir vídeos, e tem umas diferenças. Vou falar primeiro o que o filme mostra, o que eu achei do filme e o que é a real depois. Bom, mostra ele com, deve ter uns 16, 17 anos ou 18, no ensino médio, ele cantando em casa. O pai dele era produtor musical, então ele ficava às vezes em Buenos Aires, ele morava em Córdoba. Ele é cordobês, né, que fala cordobês, cordobês. E ele ficava, o pai dele viajava muito, voltava e tudo, e o sonho dele, isso eu tô contando do filme, tá? Depois a gente vai pra realidade. O sonho dele era ser cantor. Ele ficava cantando no quarto, com os amigos dele e tal, ensaiando muito. O pai dele, pelo que mostra, não acreditava tanto assim no potencial dele. Quem acreditou mais foi a mãe dele, que é a Beth Olave, que é o papel da Florência Penha. Ela é uma mulher assim, a gente tem que lembrar que se passa na década de 80. Então é aquele visual assim bem meio de um Bon Jovi, com aquele cabelão muito colorido, né, muita coisa em neon. Parece bem parecido. Aqui no Brasil também era usado desse jeito. Então ela é uma mulher assim, bem que fala o que pensa, né? Então ela chega pro marido e fala pra ele, olha, nosso filho não tá mais indo à escola, ele não quer mais seguir, ele quer ir pra Buenos Aires tentar a carreira de cantor. E a mãe sempre dando muito apoio, muito apoio, muito apoio. Até que o pai pega e resolve falar com o melhor amigo dele. Não, aí ouve ele cantando com uma banda, ele fez uma música lá. O pai acha realmente que tem potencial, depois do empurrãozinho da mãe. E liga pro Urso, que é o melhor amigo dele, que é um produtor musical, e fala, olha, fulano, ouve meu filho. Ah, tá. Não, ouve essa música, você gostou? É meu filho. Enfim, o que vai acontecer é que ele vai sair realmente lá de Córdoba e ir com o pai dele para Buenos Aires para se apresentar para esse Urso e ele vê se realmente ele tem potencial ou não. Bom, a gente sabe que ele vai ter potencial, que vão gostar dele, e aí ele começa aí a carreira dele. No filme mostra ele como solo primeiro, e aí ele cantando e tudo, e fazendo umas músicas bem grudentas, fica na cabeça da pessoa. Aí o que vai acontecer no filme é que o pai dele morre, e aí o pai dele morrendo, ele fica muito abalado, ele volta Não, na verdade, o que vai acontecer antes? Peraí, ele vai conhecer, no primeiro CD que ele grava, ele vai conhecer a Marisha, um X mesmo, que é uma moça que era dançarina, já fazia dança e, enfim, modelo também em videoclipes, então ela já era meio famosa, ele fica encantado com ela, eles têm um casinho lá e tal, e ela grava um vídeo com ele, videoclipe do Ela Censura, acho que é isso. Tem um outro nome, senão eu vou botar aqui depois. Mas aí ele fica muito encantado por ela, eles têm lá um negocinho, mas depois o pai dele morre e ele fica muito abalado e ele fica em casa um tempo que não é mostrado pra gente, mas ele volta, fica com a barba por fazer, não consegue mais cantar.
Aí esse urso vai pegar e vai conseguir que ele retorne. Bom, eu não vou contar o filme inteiro pra vocês, eu sei que é história real, então eu sempre falo, gente, pode ser que tenha spoiler, a pessoa não sabe, então eu não tenho como fazer a crítica sem colocar aqui uns pontos, então certamente vai ter spoiler nesse vídeo, eu vou até colocar aqui. Bom, o que mostra no filme assim em geral? Mostra primeiro que o personagem do Rodrigo, ele era muito ligado à família, muito apaixonado pelo pai, pela mãe e tudo, isso é muito positivo. A primeira mulher que ele tem o caso lá é a tal da Marisha, né? E aí não vai muito pra frente, ela gostava muito de ver, ela viajava muito a trabalho, que ele incomodava ele. Ele depois vai conhecer a Pato, que na verdade é o apelido dela, que é Patrícia, e ele vai se encantar pela moça, porque ele vai voltar a cantar junto com o quarteto, que é o quarteto de Córdoba, né? Que tem essa música, misturava, sei lá, parece um salsa e merengue, gente, mas eu não sei direito qual é o gênero disso. E ele vai se encantar com ela, os dois vão viver um torre do romance, coisa e tal, só que ela fica grávida. Pelo que eu pesquisei, ela tinha 20 anos e ele tinha 23 quando isso acontece. Então, lógico que é um baque, né? Assim, ele recebe muito bem, mas ele continua fazendo os shows dele, né? A notícia assim, de que vai ser pai. E ela, né, fica em casa, grávida, ele se divertindo. Ou seja, o que mostra pra gente é que ele traía ela pra caramba, saía com tudo que é mulher. E pelos vídeos que eu assisti, gente, ele dormia com qualquer coisa que se mexesse. Não, ele não tinha caso, não mostrou nenhum caso dele com homem, mas qualquer mulher, sabe? Não importava a idade, se era casada, se não era casada. As músicas dele falavam isso. Uma das letras dele mais famosas diz que daí se você é casada, esquece seu marido, eu esqueço a minha esposa, eu não quero ouvir mais sobre isso. As músicas falam basicamente sobre traição e como se o desejo vem, a gente tem que se entregar. E era muito a vida que ele levava mesmo. Bom, conforme ele vai fazendo mais sucesso, né, ele vai gravar aí que é o nome do filme, o Melhor do Amor, que é a música dele mais famosa, e que gruda na cabeça da gente, que você fica depois querendo ouvir o dia inteiro, né? Apesar da letra não ser, né, nada romântica, da letra ser bem, né, tipo, de garanhão mesmo. E aí a gente começa a perceber nessa história dele, o como ele amava demais o filho, né, que é o Romero, que é o único filho que ele teve, mas ele não se importava muito, nem com essa Patrícia, nem com nenhuma mulher, assim, né, ele não chegava, não mostrou ele sendo agressivo, nada, não sei como é que ele faz um relacionamento abusivo com a Marisha numa cena que ele tranca ela no banheiro, né. Mas também fala que ele começa a usar drogas, tanto pode ser que algumas atitudes ali sejam, né? O próprio urso sabe que quando ele usa droga, ele fica fora de si e tal. Bom, o que eu achei do filme em si? É incrível, né? Ver o como um ídolo é criado. E o como é tirado também da gente, né? A gente tem ali uma pessoa que você gosta, que você começa a ouvir as músicas, você começa a acompanhar a carreira, ouve tudo, as pessoas começam a comprar revista. Hoje em dia nem tanto, mas... E de repente essa pessoa é tirada. Eu lembrei muito, por exemplo, de quando eu era mais nova, eu era apaixonada pelo Kurt Cobain e de repente, né, ele tirou a própria vida. Por falar em Kurt Cobain, o El Potro também tinha 27 anos quando ele morreu. E algumas coisas no filme são bem interessantes de perceber, por exemplo, a paixão que eles têm pelo Luna Park, que é um estádio, ele passa na frente do Luna Park, ele fala, o pai dele fala, aqui que o Carlos Gardel foi velado, ele acha isso legal e tudo. E aí, o que vai acontecer depois de tudo isso? Assim, umas coisas que eu reparei, assim, né, que são bem argentinas mesmo. Ele tem uma paixão pelo futebol também grande e tal, até não mostra tanto, né? Ele era torcedor do Atlético, alguma coisa que não é esses times que a gente ouve mais. Mas o que a gente percebe é que ele vai sendo feito de ídolo, né? E muito jovem, porque ele morreu com 27 anos em 2000, gente. Dia 24 de junho de 2000. Então, ele era totalmente jovem, sabe? Assim, até quando você começa a pensar, gente, ele tinha 23 anos quando ele foi pai, super jovem. Então você começa a pensar assim, como tudo na vida dele foi muito rápido. Não foi fácil, eu diria, né? Porque ele passou por dificuldades, ele mostra tudo. Não que faltasse alguma coisa na casa dele, né? Mas por ter perdido o pai, as dores e tudo. Mas mostra o como veio essa paixão, assim, o como o talento dele fez com que as pessoas o amassem e tal. Bom, quando acontece o acidente dele, no filme mostra que ele está saindo do Luna Park, que é esse estádio que eu citei. Ele tinha 27 anos, ele está na caminhonete dele dirigindo. E do lado dele tá a Patrícia. Não mostra pra gente por que ela estava dentro do carro, por que ela entrou naquele carro. Mostra que ela foi assistir
o show, né, com o filhinho deles, mas eles não estavam mais juntos. Ele namorava uma moça chamada Alejandra Romero, que até aparece no final, assim, né, ela vai pedir autógrafo, ele beija ela. Mas atrás tinham 2 músicos, pelo menos eu me lembro de 2 músicos atrás, né, e aí acontece o acidente e tal, e depois vem aquelas letras pra gente entender o que aconteceu. No filme mostra ele dirigindo, ele usou droga antes, nesse dia de fazer esse show. Ele sai dirigindo, ele fica transtornado toda vez que ele usa droga, de acordo com o filme. Ele muda a personalidade dele. E aí um cara ultrapassa ele fica puto da vida, vai lá, quer ultrapassar o cara, ela pede pra devagar, ele capota o carro e a gente sabe que ele morre e outra pessoa que estava atrás. E aí não mostra mais muito do que aconteceu depois, tal. E a gente fica assim, né, querendo saber mais. E por isso que eu fui procurar, né, o que... Afinal de contas, né, por 2 horas de filme a gente fica depois querendo saber um monte de curiosidade. Então vem comigo que agora é a hora da curiosidade. Primeiro eu vou dar a nota do filme, pra mim foi excelente. Foi um filme que me prendeu o tempo inteiro, eu queria saber quem ele era, eu queria cantar as músicas com ele. Eu fiquei com raiva todas as vezes que ele traía lá a Pato, fiquei com uma raiva desgraçada dele. Eu queria que o pinto dele caísse. Que homem safado, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo que ele era fofo com o filho, eu achava maravilhoso. E queria também que a moça tomasse uma atitude, né? Falasse, querido, tchau, beijo, ó, vou viver a minha vida, vou pegar outro bofe, fica aí ganhando dinheiro pra dar dinheiro pro nosso filho, pelo menos, né? E eu vou viver a minha vida. Ela vai, depois de um tempo, ela demora ainda um pouquinho. Bom, o que o filme tem de diferente da vida real, pelo que eu pesquisei? Na verdade, o Rodrigo, ele já se apresentava desde criança, com 5 anos de idade. Ele, inclusive, gravou um disco infantil. Isso não mostra no filme. E ele não deixou a escola no ensino médio, como se fosse o ensino médio, né, da Argentina. Ele largou a escola com 12 anos. Por quê? Porque quando ele já era um cantor que tinha gravado algumas coisas e tal, ele não batia com shows e tal, ele acabou não indo mais à escola e ficou por aí mesmo. Então ele não era um rapaz já quando decidiu largar a escola. Em 1987, depois de fazer parte de grupos como Manto Negro, que não fez muito sucesso, o próprio pai dele achou que ele tinha que ir para Buenos Aires tentar uma carreira solo porque acreditava no sucesso do filho. Isso o filme não mostra, né? Isso, como eu contei para vocês, foi a mãe e tal, até entrega mais joias para ele. Em 87, então, ele lançou o seu primeiro disco solo, que foi um sucesso e tal, que tinha a música lá do tal do Assessor. Aí sim. Em 95, ele assinou com a Sony Music e depois com a Magenta Discos, que foi a gravadora dele até o dia que ele morreu, em 2000. Ele tinha 27 anos, como eu disse, como eu lembrei do Kurt Cobain, do Clube dos 27, tudo isso. A música mais famosa, Lo Mejor del Amor, foi a música que mais tocou na Argentina durante 7 anos seguidos. Né? Foi a música mais, o CD, né, na época, mais vendido e tal. E aí, ele já contava com um quarteto, né, de Córdoba, que na verdade era o grupo que ele fazia, que ele tinha, e depois dessa carreira solo que ele tentou, ele voltou com esse quarteto e tal, levou e ficou até a morte com o quarteto. Se vocês verem vou colocar algumas fotos aí, lógico, quando eu tô falando, mas vocês vão ver como os shows dele lotavam e tudo, como no palco já tem todo esse pessoal que era amigo dele desde lá de Córdoba. Nesse Luna Park que eu citei, que é super famoso, até não conheço, a gente às vezes não lembro de ter visto. Ele fez 13 shows seguidos, consecutivos, com ingressos esgotados. E, na verdade, no dia que ele morreu, no dia 24 de junho de 2000, ele não estava saindo do Luna Park, ele estava saindo de uma casa de show chamada Escândalo da Prata. E ele, inclusive, estava indo desse lugar para Buenos Aires, dirigindo quando aconteceu o acidente. O condutor do outro carro, que foi o cara lá que cortou ele, chamado Alfredo Pesqueiro, ele foi absolvido, né? Foi provado que foi o Rodrigo que passou e tudo, né? Mas isso foi em 2000. Em 2013, ele morreu misteriosamente, sei lá, e ele foi acusado de ter matado uma pessoa. Não sei direito se isso é certo ou se não. Eu sei, gente, que tudo que a gente pega do Rodrigo, a gente vê várias pessoas comentando embaixo que foi encomendada a morte. Por quê? Porque ele tinha recebido mensagens
ameaçando ele de morte. Então ficou na cabeça das pessoas de que ele, né, mas a esposa dele, a ex-esposa dele que estava do lado, disse que não acredita em nada disso, não sei o que lá, mas ela deu algumas declarações também dizendo que tem medo até hoje. Não sei se ela tem medo de gente louca, de fã louco, não sei. Ela não esclareceu muito bem. Essa pessoa morreu em 2013. O filho dele, que eu não sei quantos anos tem hoje em dia, mas ele, que é o Romero, isso. Eu entrei no Instagram dele, vou ver até se eu boto aí a fotinho pra vocês. Ele faz maior sucesso, ele tem milhares de seguidores e várias marcas chamam ele pra fazer propaganda, porque até hoje ele é um pouco parecido com o pai, eu não acho muito parecido. Inclusive eu nem acho que o cara seja um mega galã. Em várias entrevistas as pessoas estão falando, mas ele era maravilhoso, qualquer mulher argentina ficava louca por ele. Eu particularmente não acho esse cara lindo, né? Coitado, Deus já o levou. Mas gosto não se discute, né? E outra coisa também, como era muito famoso, né? A gente sabe aí que é igual o Wesley Safadão, que é feio pra danar e todo mundo acha lindo gritando no show. Bom, no carro, né? Nesse carro que ele bateu vermelho, eu não vou colocar foto do corpo dele aqui, tá, gente? Que eu acho muito forte, essas coisas eu não gosto de botar. Mas eu vou colocar foto só do carro, como ficou e tal. Tava dentro do carro, ele dirigindo, do lado tava a Patrícia Pacheco, que era Pato, a ex-esposa dele, o filho dele, o Romero. É Ramiro, né, gente? Tô falando que é Romero, olha só. É Ramiro, desculpa. E atrás estavam o Fernando Olmedo, que também morreu, que era um ator, o Jorge Moreno e o Alberto Pereira, que eram músicos dele. Então tinham 3 pessoas atrás e uma delas que faleceu foi o Fernando. Na época, como eu disse, ele namorava a Alejandra Romero. Como outras coisas que eu também vi. Muita gente apoia a Patrícia. Os fãs e tudo até hoje acham ela maravilhosa, acham que ela não era interesseira, não sei o que lá, mas acusam a mãe dele de querer ficar com dinheiro. Provavelmente quando morreu deve ter tido aquela disputa e tudo, né? Enfim, pela herança, deve ter ficado tudo com o filho dele, ele não era casado no papel com nenhuma mulher. E só teve esse herdeiro. Muitas entrevistas também com essa Alejandra Romero, dizendo que enfim, que ela não teve acesso depois às coisas, parece que ela ficou com ele pouco tempo. Tem uma entrevista, que eu não sei se é verdade, né, da própria Patrícia dizendo que ela estava voltando com ele porque eles estavam conversando em retornar ao relacionamento, mas que ela sabia que ele ainda tinha essa Alejandra e que inclusive foram um namoro de idas e vindas dos dois. Quer dizer, na verdade ele estava se relacionando com as duas, pelo que eu entendi. Pelo que mostra no filme, não é muito difícil que isso seja verdade. Outra coisa que também mostra sobre ele, né, que as pessoas que todo mundo falou na época, é que não está provado que ele usava drogas de verdade. A família disse que isso não está provado, que ele estava drogado no dia que ele bateu com o carro, tem gente que fala que sim, que saiu na época, só que abafaram, então eu não sei qual é a verdade, se ele usava droga, se ele não usava droga. Uma coisa que não mostra no filme também, eu vi que ele tem muitas tatuagens. Eu acho interessante para quem está assistindo saber como é que foi feito, porque ele fez um Superman aqui, enfim. Pra mim, fiquei sentindo falta disso. Bom, é isso, acho que eu me lembre, mas a gente pode comentar mais sobre esse filme aqui embaixo. Eu super indico filmaço argentino pra vocês. É isso, acho que eu falei demais. Beijo grande, eu vou ficando por aqui.